Bom, sejam bem-vindos. Essa é a terceira palestra sobre paleontologia do projeto Quarentena Produtiva, perdão. E hoje a gente vai falar um pouquinho, só um segundo, a gente vai falar um pouquinho sobre preservação de organismos. A gente vai falar um pouco de como os organismos, quando eles morrem, eles vêm a se tornar um fóssil. A gente vai discutir como são os processos que estão atuando sobre esses organismos após a morte, né? Como diz o título, fósseis à vista, processo de preservação post-mortem. Post-mortem é do latim, que é depois da morte ou posterior à morte. Também pode ser interpretado dessa maneira. Que é muito utilizado em tafonomia forense, né? E investigações sobre crimes, né? Eles utilizam muito esse termo em latim. Então, um pequeno roteiro, né? Que diz o seguinte, né? Primeiro a gente vai falar depois da morte, eu falo sobre restos, tipos de fossilização, vestígios, equinofósseis e tafonomia. Né? São alguns tópicos que uh, fazem parte de toda uma gama de processos que estão envolvidos por trás da formação dos fósseis, né, que praticamente é um compêndio embrionário da paleontologia no que se trata de interpretar a preservação dos organismos. Então, toda carcaça, todo organismo que está no ambiente, está interagindo com outros indivíduos, se reproduzindo, né, dentro da sua diversidade genética, eles estão sempre suscetíveis à própria dinâmica da população, bem como a dinâmica do próprio ambiente em que eles vivem, e que esse conjunto de fatores os levam, em um determinado momento, à morte. Né? Que mais para frente a gente vai ver que existem diversos fatores que podem determinar, orientá-los a esse tipo de fim de vida. Né? Então, a fossilização de organismos resulta da ação de um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam no ambiente deposicional. No que se trata na paleontologia, a, a carcaça ela vai sofrer a ação de compostos químicos daquele determinado ambiente e que atuantes irão culminar num potencial de fossilização. Quando se trata de fósseis, estamos falando geralmente, né, de organismos que possuem estruturas biomineralizadas, ou seja, normalmente uma carcaça que possui estruturas mais resistentes, que é o que a gente chama de partes duras, né, ou tecidos duros, por assim dizer. E que são essas partes que são encontradas com mais frequência no registro fóssil. Isso vai variando conforme cada grupo estudado. Então, essas estruturas, né, sempre relacionadas aos tecidos que compõem os corpos desses seres vivos, que apresentam desde carbonatos, fosfatos, silicatos, né, plantas, para animais geralmente, né, esse tipo de investigação sempre é mais atribuído para animais, sendo que para plantas há uma certa interpretação de como a fossilização de espécimes vegetais são bem distintas daquelas dos animais. E outras partes que também são bem relevantes durante uma preservação, que no caso que é a quitina e a celulose. Então são estruturas que relativamente são mais resistentes à dinâmica do ambiente e que mais favorecem a preservação daquela estrutura
anatômica do organismo. Então, fósseis podemos interpretá-los de duas maneiras. Eles podem ser encontrados através de restos, que é a parte de um organismo que vai ser fossilizada enquanto o restante vai ser perdida. Exemplos: conchas, ossos, dentes, folhas e troncos, dependendo de cada estrutura pertencente àquele ser vivo. Como também vestígios, né, sempre relacionada ao tipo de atividade que aquele ser vivo, aquele organismo, ele deixa no seu local de vivência, né, no seu habitat. Alguns exemplos: pistas de invertebrados, pegadas, pode ser de dinossauros, pode ser de específicos tamanhos, coprólitos, que são fezes fossilizadas, moldes internos de conchas e outros tipos. Quanto a restos, eles são classificados de duas maneiras. Eles são vistos, por um lado, como tecidos duros, podemos encontrá-los sob tecidos duros, que são tecidos mais resistentes, estruturas mais resistentes, que é o caso de conchas, ossos, dentes, e tecidos moles, que são não resistentes. Algumas revisões sobre preservação, né, que é o que está adentrado dentro da taxonomia, que é um ramo da paleontologia que cuida dessa investigação. Alguns autores eles vão utilizar diferentes vocábulos. Alguns vão dizer partes moles, outros vão dizer tecidos moles, tecidos duros, partes duras, mas algumas terminologias elas vão caindo em desuso, né? Então, devido à atualização da área, né? de cada investigação para cada grupo. Tecidos moles podemos verificar sobre vísceras, pele, né, músculos, vasos sanguíneos, a própria matriz extracelular, ricas de colágeno e elastina, né? Então, são partes menos resistentes, são partes orgânicas que normalmente não são preservadas e não se associam aos sedimentos. Não, elas se preservam de forma excepcional. É uma parte muito rara do organismo que geralmente se preserva. Então, no caso da preservação excepcional, temos alguns exemplos. Algumas faunas, as primeiras faunas de organismos que surgiram no planeta Terra, em torno de 547 até mesmo 600 milhões de anos atrás, apresentavam apenas uma anatomia composta por dessas partes menos resistentes, partes moles, entre aspas, né? Como é o caso em primeiro plano, né, a fauna de Jacara, que foi uma das primeiras biotas de seres vivos funcionais, né, de vida funcional que surgiu no planeta Terra após um grande evento de resfriamento global, que é o que é comentado na teoria da bola de neve, né? Alguns pesquisadores apontam algumas inferências sobre esse possível evento de resfriamento global e que eram apenas seres vivos com uma estrutura anatômica relativamente bem resistente, apesar de ser um tecido mole, tecidos moles, eram bem resistentes, que deixavam impressões nas rochas, né? E que essas impressões elas se preservaram de forma excepcional. Tem um artigo de 2018, se não estou enganado, relatou a presença de estruturas relacionadas a colesterol, principalmente para esse organismo que é que é o Dicksonia, que parece mais um tapete, né? Sempre rente ao substrato. Eles se alimentavam, algumas hipóteses apontavam
apontam, né, que esses organismos se alimentavam através de raspagem do substrato rochoso marinho, enquanto outras hipóteses apontam para formas vivas livre-natantes. E alguns milhões de anos depois, tem a fauna de Burgess, né, que é da formação Burgess-Shale, lá do Canadá, que também apresenta esses seres vivos, alguns táxons que pretéritos aos principais grupos de invertebrados que surgiriam logo após o Cambriano, e que apenas alguns organismos começaram a apresentar, não nessa fauna, mas numa segunda fauna, antes dela, que é a fauna tomotiana, alguns organismos já apresentavam as primeiras estruturas biomineralizadas que iriam formar o esqueleto, né, como uma evidência, uma novidade evolutiva, né, para estruturar, para dar forma e função ao corpo das populações, desses indivíduos. Então, estruturas moles, elas não se preservam, e que quando elas são encontradas, é o que a gente chama de preservação excepcional. Outro exemplo, que é o exemplo da bacia do Araripe, né? Alguns grupos de organismos também apresentam potenciais de preservação em relação a partes moles, já foram encontrados principalmente em concreções de peixes, em concreções, né, na qual foram encontrados peixes inseridos em seu meio. Eles também são chamados de ictiólitos, né, que remete a pedras de peixe. Aqui é uma pedreira na cidade de Santana do Cariri, no Ceará, na qual essas concreções foram encontradas. E estruturas moles relacionadas a tecidos, né, da matriz, principalmente de tecidos sanguíneos, né, musculares, foram encontrados. Então, durante esse processo de preservação dessas partes, o ambiente ele vai determinar sobre aquelas estruturas qual tipo de preservação que irá se associar, que irá ser de caráter principal para essas partes. Isso vai variando conforme os tipos de minerais do ambiente e o tipo de ambiente, né? E a forma como esse organismo vai estar situado naquele local. Temos a substituição, que é a troca do elemento original do organismo com o elemento químico original do ambiente. Por exemplo, eu tenho um exemplo aí de conchas, né? Então, por exemplo, se há milhões de anos tinha uma concha com formada de cálcio, e quando essa concha ela foi soterrada em um determinado momento, e aquele ambiente na qual ela estava fosse composto, por exemplo, de sílica, quando o paleontólogo fosse descobrir essa concha no afloramento, ele iria escavar não mais uma concha de cálcio, mas uma concha formada de sílica, porque teve essa troca. A substituição ela vai contar dessa história. É uma troca de minerais. Cada tipo de fossilização ela não atua de forma separada, como a gente vai ver aqui na apresentação dos slides, porque é uma questão de explicação. Mas cada tipo de fossilização ela vai atuar quase ao mesmo tempo, dependendo da forma como os minerais vão atuar nas estruturas. Então, essa é a substituição. Como eu disse, né, depende muito do mineral do ambiente. Então, se o ambiente tiver muita sílica, é claro que ele vai trocar com o mineral original do organismo. Então, para substituição, a gente chama, por exemplo, se tiver sílica, a gente vai chamar de silificação. Para limonita, limonitização. Pirita, piritização. Calcita,
calcificação e assim por diante, né? A permineralização é o tipo de fossilização na qual sedimentos finos do ambiente vão entrar nas porosidades da estrutura osteológica daquele ser vivo. Geralmente também acontecem com mais frequência em troncos vegetais, né? Na região de Teresina, temos a floresta fóssil, que é datada do período Permiano, de 250 a 260 milhões de anos. Alguns troncos que apresentam tecidos, principalmente do lenho dessas espécies, que são tecidos vegetais mais resistentes para a preservação, na qual as cavidades, principalmente das células vegetais, também podem ser preservadas, conseguem ser encontradas quase intacta, né? quase sem modificação. Então, é uma preservação até a nível celular, que é o que a gente vai chamar também de permineralização celular. Alguns minerais comuns para esse tipo de fossilização é a calcita e o dióxido de ferro. A carbonificação é o processo de fossilização na qual elementos do organismo eles vão se perder durante o processo de preservação e apenas para esse tipo de fossilização o carbono que estava associado a esse ser vivo vai ser preservado na rocha, né? Acontece muito para insetos e plantas. Então, como vocês podem ver na foto, eu tenho aqui um exemplo de uma abelha, mas não é a abelha em si. A estrutura original da abelha ela se perdeu completamente, mas o que ficou registrado é o carbono absorvido do corpo dela, né? Que ficou preservado na rocha. Aqui também temos exemplo de folhas samambaias, né? Algumas espécies semelhantes a samambaias, que apenas o carbono absorvido foi preservado, mas não a estrutura em si. Incrustação acontece muito em cavernas. Por exemplo, pode acontecer de duas maneiras. Pode ocorrer uma predação de um organismo mais fraco para um organismo mais forte, e que uma parte desse organismo ele pode ser transportado para dentro da caverna, arrastado por esse predador, ou ele pode ser carreado por uma correnteza para dentro desses locais. E nas cavernas é muito comum ter a precipitação de carbonato de cálcio, geralmente associada à formação de estalagmites e estalactites. O cálcio precipitado naquela correnteza ou naquele ambiente deposicional, eles vão criar uma camada externa da estrutura, né, daquela parte do organismo e preservá-la, né? Apenas a parte externa do organismo vai ser preservada durante o processo. Acontece também para conchas e qualquer tipo de estrutura resistente, relativamente resistente, para acontecer a preservação. O âmbar ele é um dos primeiros tipos de fossilização que não acontece necessariamente em rochas sedimentares. Sempre o que vai atuar é a resina fóssil de espécies vegetais que são capazes de aprisionar alguns organismos de forma acidental. Aqui temos exemplo, é como no filme do Jurassic Park. Para quem assistiu lá, né, tem os pesquisadores, né, com o âmbar e tem um mosquitinho lá dentro, né, em que eles vão extrair o DNA, só que isso não existe porque o DNA ele se degrada em torno de 35 a 75 mil anos. É praticamente impossível achar um mosquito, pelo menos até onde a gente sabe, né? Possível achar um mosquito que tenha parte do DNA
de dinossauros, né, envolvidas no sangue absorvido. Mas também, além de insetos, também outras estruturas relativamente associadas aos organismos também são preservadas. Insetos também já foram evidenciados. Lagartos, penas, né? Penas pretéritas de certos dinossauros, né? Tem artigos falando sobre isso. E conchas de caramujos, né? De caracóis, que não vai preservar apenas partes duras, as estruturas biomineralizadas, mas também as partes moles, porque como é um aprisionamento, ele está criando condições de baixa oxigenação, de menos potencial para que essa estrutura seja transportada, né? Então ela vai ficar retida naquela resina, né? E as substâncias químicas que formam a resina para as espécies vegetais é que tendenciam à preservação. Xing e colaboradores de 2018 encontraram dois espécimes de caracóis preservados em âmbares, na formação Mianmar, na Costa Rica, que é uma camada estratigráfica que apresenta uma rica diversidade de âmbares fósseis e que cada vez mais, cada pesquisa vão evidenciando essas mais estruturas moles, né, que não apenas uma parte da concha, apenas não somente a concha foi preservada, mas também as cavidades relacionadas aos tecidos dos caracóis também foram preservados. Aqui é uma espécie, aqui é outra espécie. Criopreservação também é outro tipo de fossilização que vai preservar tanto partes duras como partes moles. Acontece em ambientes de gelo. É mais comum encontrar esse tipo de fossilização associados a seres vivos preservados datados da megafauna, em camadas de permafrost, relacionados às regiões da Sibéria, do Canadá, que ultimamente estão sendo encontrados, né? Então tem praticamente uma dissecação do organismo, tanto a estrutura osteológica como os tecidos, até pelos, até sangue correndo nas veias foi encontrado em estado de preservação e sob baixas temperaturas. Aqui temos um cachorro, uma espécie de canino aqui, em torno de 70 mil anos, e um filhote de mamute preservado, né? E também aqui um artiodáctilo também, né? Outros seres vivos preservados. Então, sob baixas temperaturas em camadas de gelo, você tem a preservação de estruturas resistentes e menos resistentes, né? Partes duras e partes moles. Impressão, eu não tenho a fossilização nem de quase nada do organismo, apenas uma impressão dele no local, né? Apenas uma parte do corpo em que ele encostou na rocha e aquela região foi subitamente, né, posteriormente soterrada e aquela assinatura ficou preservada, assim como também para pegadas, né, de dinossauros terópodes, geralmente, principalmente para dinossauros terópodes, do Triássico, né, do Cretáceo, Jurássico, em que a depressão formada pela pegada do dinossauro no sedimento nos informa como era o peso desse animal, a forma como ele se locomovia no ambiente e também inferências sobre a altura. Aqui, o Archaeopteryx era
uma ave primitiva, né, com características arcossáuricas, né, relacionadas aos arcossauros, né, principalmente próximas ao grupos dos dinossauros, né, praticamente abre aspas, meio caminho andado para os principais grupos de aves contemporâneas, e foi um dos primeiros fósseis encontrados na Alemanha e que deu suporte a teoria, a proposta da evolução por seleção natural do Darwin e do Wallace, né? Do Charles Darwin e do Wallace em meados de 1800, né? Então corroborou sobre as informações de modificação das espécies ao longo do tempo. Então eu não tenho preservação de nenhuma estrutura aqui, apenas uma impressão do animal no ambiente. Mumificação também é outro tipo que vai preservar as duas coisas, tá? As partes moles e as partes duras. Nesse caso, está relacionado a ambientes mais secos, em que o organismo ele é praticamente desidratado. No caso da criopreservação, o organismo também é desidratado, porém acontece em ambientes de baixas temperaturas. É muito comum encontrar fósseis em regiões desérticas. Ali na Argentina, os dinossauros que são encontrados, eles são encontrados praticamente quase expostos ao ambiente, porque lá são regiões bem desérticas, né? Não necessariamente quentes, mas são desérticas em que o ambiente auxiliou na preservação por dissecação do bicho, né? Algumas espécies, né, na região do deserto do Saara também. Recristalização é uma variação que é posterior ao tipo de substituição. Por exemplo, como eu dei o exemplo da concha, vocês vão entender da seguinte forma. Vou pegar o exemplo de novo. Eu tenho uma concha de cálcio que subitamente ela foi soterrada em um ambiente formado de sílica, né? Quando o paleontólogo for descobrir, não, durante a transição, né, durante a preservação, o mineral original do ambiente, que é a sílica, vai trocar de lugar com cálcio. Então, durante esse processo, a concha ela vai ser de sílica. Porém, acontece um outro tipo de rearranjo químico nas estruturas mineralizadas da sílica, que acontece a recristalização. Como é o exemplo aqui. Aqui eu tenho uma parte que foi da primeira substituição, aqui foi o cálcio, né, digamos, né, sedimentos mais finos, e aqui já foi um segundo evento de rearranjo cristalino. Aqui relacionado à substituição, e aqui é o rearranjo cristalino da estrutura da concha, né? Por isso que apresenta uma outra conformidade, uma outra configuração. Concreção, como eu dei o exemplo lá dos peixes, da bacia do Araripe, é uma condição na qual diferentes ambientes, diferentes minerais do ambiente vão atuar sobre a carcaça, a exemplo do peixe, né? Digamos que a carcaça ela estava no rio e subitamente ela começou a descer conforme vai liberando os gases correspondentes, né, os elementos mais voláteis, e essa carcaça vai descendo, e durante o processo de formação de das rochas, porque o rio está constantemente recebendo sedimentos, né? Esses sedimentos irão atuar na carcaça e naquele meio vai ocorrer uma modificação do pH e que vai configurar nesse tipo de configuração rochosa, que parece mais uma bola, né? Uma bola meio elíptica, meio arredondada, em que a matéria orgânica será preservada em seu interior. Acontece mais para peixes, né? Em 1808, na cidade
de Santana do Cariri, as primeiras concreções foram encontradas, né, nesses ambientes. E conforme você bate o martelo petrográfico, né, você encontra o peixe lá dentro. Preservação em asfalto, TARPIS, é um tipo de preservação que ocorre, que vai preservar partes duras e partes moles dos organismos, e que o principal material de preservação é o betume, que é uma substância derivada do petróleo que ela ascende de camadas mais profundas da crosta e que vai formar lagos na superfície. No Canadá é muito comum esse tipo de, de aparecimento de betume, né? Em um determinado momento da história, tanto animais, vegetais e qualquer tipo de vida funcional acidentalmente cai dentro dessas poças e eles ficam aprisionados, né, levando a óbito, eles morrem e a carcaça é preservada. Aqui outros exemplos, aqui temos um inseto preservado nessa rocha betuminosa, né? Aqui também temos uma carcaça aqui totalmente banhada por betume, né? As camadas betuminosas, né, que também são encontradas em outros locais, né, e vai mudar o tipo de rocha, né? Pode ser encontrado através de folhelhos betuminosos que possuem essas mesmas características de preservação excepcional, que vai tendenciar a uma melhor preservação, principalmente de partes moles. Vestígios, né? Vimos restos e agora estamos vendo vestígios. O que são? Registro da existência de organismos ou de suas atividades. Né? Os organismos que deram origem aos fósseis que não se preservaram. É como exemplo que eu dei. Apenas uma atividade do organismo foi deixada no ambiente que ficou preservada, mas o organismo em si não. Alguns exemplos: moldes internos e externos de conchas, coprólitos, icnofósseis, gastrólitos e urólitos. A moldagem, eu não tenho a preservação, aqui é o exemplo de algumas conchas, eu não tenho a preservação da concha em si, mas eu tenho a preservação da configuração da espiral da concha. Então, sedimentos mais finos, eles vão entrar dentro da concha e vão preencher a cavidade, a configuração em espiral, e eu vou ter essa moldagem aqui. Então, após o soterramento, eu tenho a associação de sedimentos mais finos, que aí vai preservando tanto a parte externa, aqui, o exemplo aqui, como a parte interna da concha. E posteriormente, quando eu tenho apenas ou a parte externa ou a parte interna da concha no ambiente, e ocorrer um segundo evento de soterramento, eu vou ter o contramolde, né? Ou contraparte. Né? Então, já é o molde daquela primeira moldagem. Equinofósseis, você pode encontrar tanto rastros como pegadas ou indícios de atividades biológicas, que pode ser reprodução, alimentação. Né? Reprodução relacionada a ovos, né? Há uma divergência entre autores quanto à classificação de ovos sendo como equinofósseis. Consensualmente falando, eles são vistos como equinofósseis, mas há autores que vão dizer que não, eles não são equinofósseis porque eles são uma parte do organismo, né? Que aí eles vão ser classificados por esses autores como fósseis propriamente ditos. Mas a maioria, né, da comunidade científica já os classifica como equinofósseis, como um resquício de uma atividade biológica. Outros exemplos: coprólitos, que são fezes fossilizadas do organismo, né? O organismo defecou no ambiente e aquela defecação foi soterrada e ficou preservada. Né?
e gastrólitos. São sedimentos encontrados dentro de alguns seres vivos que passaram por um processo, pelos mesmos processos químicos e físicos de formação de rocha. Algumas aves possuem gastrólitos que auxiliam na trituração e alimentação é, da, da, da alimentação, no caso, né? Que são pedrinhas que vão se formando dentro dos animais, dos seres vivos. Urólitos, isso aqui é meio que uma novidade, porque são as primeiras evidências de xixi, né, entre aspas, né, fossilizado, né, não xixi propriamente dito, mas a perturbação que a urina causa no sedimento. Então ocorre uma depressão na rocha provocada pelos compostos químicos associados à urina, né, como por exemplo a ureia, provocando uma bioturbação no sedimento. E a orientação da urina traz informações de qual tipo, possivelmente, de qual tipo de ser vivo deixou ali, né? Para ser um fóssil, aqui são algumas informações, né? Para ser um fóssil é preciso ter essencialmente mais de 11 mil anos, 11 mil anos ou até mais para ser considerado um fóssil. Abaixo disso, a maioria dos autores já classifica como subfósseis. Então, se tiver, por exemplo, um hominídeo que foi descoberto há 5 mil anos, é um fóssil? Não, é um subfóssil. Uma concha encontrada há 75 mil anos atrás, é fóssil? É, porque já tem mais de 11 mil anos. E há estruturas nas rochas que se assemelham a fósseis, porém não são. Que são apenas compostos inorgânicos que possuem uma orientação na rocha que possivelmente se assemelham a um fóssil. Aqui parece muito um exemplo de carbonificação, parece até uma folha, né? Mas aqui é apenas a composição química a orientação química de uma estrutura inorgânica na rocha. Bom, depois desse tipo de fossilização, a gente vai falar do principal ramo da paleontologia que cuida dessa investigação, que é a taxonomia, que vai investigar desde os diversos fatores que estão associados à interação dos organismos em seus habitats, até o momento em que eles morrem e a sua trajetória e todos os processos durante esse trajeto para eles se transformarem em fósseis ou não, né? Então, basicamente, a gente vai falar das leis que estão associadas à transição desses restos, né, dessas estruturas da biosfera, que é o mundo vivo que estamos inseridos, para a litosfera, que é as camadas sedimentares e outros materiais que possuem o potencial de fossilização. A taxonomia irá fornecer as seguintes informações, né? Ela vai cuidar de entender os processos de formação de uma assembleia de fósseis, que é um acúmulo de fósseis, né, desde diferentes idades ao longo do tempo geológico em diferentes ambientes ao redor do mundo, né? Até o momento em que ele se preserva nessas camadas e até o momento em que ele vai ser encontrado pelo paleontólogo. Então, diferentes ciências vão utilizar a taxonomia de uma forma mais restritiva ou de uma forma mais conservadora, dependendo de como se aplica o estudo, né? É uma área que sofre constante atualização, porque sempre vai de atualizações que vão desde da biologia comparada, né? Da sistemática filogenética e também como também da sedimentologia, né?
da estratigrafia, em que vai cuidar de estabelecer conceitualmente todas as etapas dos processos de fossilização. A taxonomia também é utilizada para ramos mais recentes, como é o exemplo da actuopaleontologia, ou também chamada de paleontologia atualística, que é um ramo específico que vai fazer interpretações da preservação de grupos atuais, né, com base nas investigações de grupos fósseis. Existem diferentes modos de interpretar a preservação para diferentes grupos de seres vivos. E dito isso, não há uma teoria que unifique toda essa interpretação, que termine algumas divergências entre autores, dependendo de como se olha a preservação. Então, basicamente, a necrologia, que é aonde os organismos decompositores irão destroçar, né, vão consumir a parte orgânica do organismo e vai sobrar apenas as partes duras. A bioestratinomia, que é todo o processo de soterramento, de associação química e física do ambiente na carcaça e a posterior associação na rocha durante o processo de formação das camadas sedimentares, né? que é a diagênese, e a predominância de um tipo de fossilização, como a gente viu nos slides anteriores, que é o que a gente vai chamar de fossil-diagênese. Aqui são os eventos separadamente, né, interpretados de uma forma mais separada, mais detalhada, e em outras ciências eles vão dar outros nomes. Né? Paleoecologia, que está associada à investigação da biocenose do organismo, né, do habitat em que ele vivia. Sedimentologia relacionada à tanatologia, né, no caso, relacionada ao momento da morte do ser vivo. Tanatologia vem de Thanatos, né? Thanatos, que é o deus da morte, Thanatos, que é irmão do deus Hypnos, da mitologia grega. Por isso o nome. E outras dinâmicas do ambiente que eles vão dar outros nomes. Então, a taxonomia ela vai estudar o retrato de vida do organismo, o momento em que ele era vivo, o momento em que ele estava interagindo no ambiente e entre os indivíduos similares, né, dentro de sua população, o momento de morte e a sua associação, a sua possível associação às rochas ou em qualquer outro material, que é a compreensão do retrato de morte. Quando se trata do registro fóssil, não podemos ver de uma forma completa todos os grupos que se preservaram, porque nem todos se preservam. Nem todas as estruturas se preservaram para outros grupos. Apenas cerca de 1% dos grupos das estruturas se preservam, enquanto em torno de 99% são perdidas. Né? Então não, é uma incompletude do registro fóssil. Não temos tantas evidências acessíveis da biodiversidade que se extinguiu há milhares e até milhões e até mesmo bilhões de anos atrás. Então, um fóssil que apresenta estruturas resistentes, relativamente resistentes à preservação, eles vão sempre se transformar em fósseis. A gente não fala desse jeito. Seres vivos que apresentam essas estruturas, aquelas estruturas que a gente falou, né, possuem um potencial de preservação. Elas são potencialmente, elas têm um potencial de se preservar na rocha. E o local em que esses fósseis estão acumulados, a gente vai chamar de assembleia. Assembleia fóssil. Então aqui é um exemplo, né, como eu estava falando. Né, aqui é um ictiosauro, aqui é uma espécie de réptil marinho que surgiu lá do Jurássico e meados do Cretáceo.
Ele está no seu momento, ele está no seu ambiente natural, ele está vivo, né? A gente vai chamar de biocenose, né? Que é onde ele está na biosfera, e a taxonomia ela vai estudar o momento em que ele estava vivo e o momento que ele vai passar da biosfera para a litosfera, né? Que é o retrato de morte dele, em que as estruturas vão sofrer toda uma dinâmica do ambiente, vão ser achatadas, algumas estruturas vão se perder, os membros relacionados à anatomia também irão sofrer durante esse processo de preservação, e apenas algumas partes irão ser encontradas durante uma escavação. Então, durante todo esse processo, sempre precisamos olhar qual é a qualidade do registro fóssil do grupo que eu estou estudando, né? Eu preciso entender como ele está representado no tempo geológico, que é o que a gente vai chamar, nas camadas sedimentares, no caso, que é o que a gente vai chamar de completitude, né? A forma como ele tá preservado, ele está distribuído nas camadas estratigráficas, né, no contínuo estratigráfico, a mistura temporal e espacial, que, conforme a dinâmica do ambiente, que sofre tectonismo, sofre vulcanismo, intemperismo e outras atividades dinâmicas do planeta Terra, podem, principalmente para camadas sedimentares, culminam numa mistura temporal e espacial de fósseis, que é a seguinte questão. Mistura temporal e espacial, eu estou dizendo que eu posso encontrar fósseis de diferentes idades numa mesma camada sedimentar. Ou seja, eu posso encontrar diferentes biocenoses, diferentes estruturas que faziam parte de um ser vivo no seu habitat, de diferentes idades, no mesmo contínuo estratigráfico, na mesma camada sedimentar. Então, se eu encontrar uma concha de 75 mil anos ao lado de uma outra concha de 80 mil anos, na mesma camada, isso quer dizer que aquele ambiente tendencialmente sofreu uma mistura de sedimentos. Os sedimentos eles foram misturados, que possibilitou que aquela concha de 80 mil anos subisse, ou que a concha de 75 mil anos descesse para a mesma camada e que eles fossem encontrados na mesma acumulação de sedimentos. Então, para cada grupo, vai ter um tipo de distribuição nas camadas. Grupos que apresentam estruturas biomineralizadas, estruturas mais resistentes, possuem um potencial maior de ter, possui maior representatividade nas camadas estratigráficas, nas camadas sedimentares. Enquanto aqueles grupos, como é o caso da concha, né? Enquanto para aqueles grupos, como exemplo da medusa aqui, né, uma forma medusoide, que não apresenta estruturas resistentes, é apenas estruturas orgânicas, apresentava, né? E aqui um Dicksonia, da fauna de Ediacara, né, de 547 milhões de anos, que não apresentam essas estruturas, possuem menor representatividade, tá? Que aqui nesses dois casos é a preservação excepcional. Então, como eu estava dizendo aqui, há uma mistura de sedimentos que vão tendenciar a uma mistura de fósseis de locais diferentes, de idades diferentes. Por quê? Diferentemente de outras camadas, as camadas sedimentares elas são formadas sobre baixa sedimentação em alguns locais, né? Durante milhões de anos. Leva-se muito tempo para os sedimentos se acumularem em um local, para elas sofrerem processos de litificação, de acúmulo mesmo, né?
para formar a rocha propriamente dita. Mas, durante todo esse processo, essas etapas sofrem ações do ambiente, né? Elas podem ser degradadas, elas podem ser destruídas durante uma erupção vulcânica, um derramamento basáltico, né? Ou ações do intemperismo, né? Pode sofrer desgastes químicos e físicos. Aquele fóssil que já estava preservado ou que estava em processo de preservação, ele pode ser reexposto para o ambiente, ele pode ser levado de volta à superfície, né? Levado ou exposto realmente, né? Que é o que a gente chama de subexposição. E também outras energias, como correntes, rios, também podem destruir esses afloramentos, podem obliterar essas camadas sedimentares e transportar essas partes, essas estruturas para locais e que naquele local, após um posterior soterramento, podem formar novas camadas e serem encontradas naquela mesma camada. Reafirmando, restos mais duráveis. Para organismos que possuem partes menos resistentes, eles sofrem menos transporte, porque possuem menor peso, né? Eles não conseguem sair do seu ambiente natural, eles ficam preservados de forma in situ, né? Preservação no próprio ambiente em que vivia. Enquanto aqueles espécimes que apresentam estruturas mais duráveis, eles tendem a serem transportados com mais facilidade, eles serem transportados para fora do ambiente natural. Por isso que também falamos de resolução espacial, não apenas temporal, né? Cada fóssil com sua idade em suas camadas correspondentes, né? Durante a preservação, mas a forma como eles são transportados para esse local na qual as camadas irão se formar, né? Que se estiverem mais perto ou mais longe do seu ambiente natural. Então aqui só reafirmando, para organismos que apresentam partes moles, possuem menos representatividade no registro fóssil, enquanto grupos que apresentam estruturas mais duras, mais resistentes, já apresentam apresentam um maior registro e menos mistura temporal e espacial, e o potencial de fossilização aumenta para esses animais, enquanto para outros menos resistentes diminui. Então, precisamos analisar como é que ocorre todo esse processo, né? Como é que é configurado todos os estudos taxonômicos. Geralmente são essas as etapas que fazem parte do processo de bioestratinomia, né? Que é o processo que depois da morte do organismo ele vai se associar à rocha, né? Através de variáveis físicas e químicas que irão atuar na carcaça. Morte, necrólise, desarticulação, transporte, soterramento, diagênese e fóssil. Temos dois tipos de morte. A morte seletiva, que é a natural, e a não seletiva, que é a catastrófica. Pelo menos são esses dois tipos de morte que acontecem no ambiente, né, na natureza. Para a morte seletiva, as populações elas estão sujeitas, os indivíduos das populações estão sujeitas a diferentes causas, como, por exemplo, o envelhecimento, doenças, né? Elas também estão suscetíveis a doenças também. Predação, então a predação intraespecífica dentro das populações também causa a mortandade de indivíduos dentro da população para morte seletiva. Aqui são 3 exemplos de morte seletiva. Seletiva por quê? Porque atingem indivíduos menos
favorecidos ou menos adaptados ao ambiente, ou de faixas etárias distintas, organismos mais jovens ou organismos mais idosos, né? Sempre essas faixas etárias para morte seletiva são atingidas por essas causas. Para a morte catastrófica, não há uma seletividade de faixas etárias de indivíduos. Para uma população que são atingidas pelas causas catastróficas, faixas etárias de diferentes tipos são atingidas e ocorre a mortandade das mesmas, né? Então, alguns tipos, né, são tempestade de areia, é um tipo de causa para morte catastrófica. Vulcanismo atinge uma diversa gama de espécies. Até pouco tempo atrás, se não estou enganado, acho que foi mês passado, tivemos a explosão do Anak Krakatoa, né, lá na Indonésia, que é um resquício do vulcão Krakatoa, que explodiu em meados de 1883, né, em agosto de 1883, que configurou uma das maiores explosões vulcânicas da história humana, né? Tirando os supervulcões que surgiram há milhares de anos, né? Comparável até mesmo às explosões de Pompeia, né? Na Itália, né? Na região de Nápoles, e Herculano, né? Naquele tempo, né? Bem no comecinho da era cristã, e também explosões vulcânicas do Monte Santa Helena, né? Que fauna e flora foram atingidas independentemente da faixa etária. Então é um tipo de morte catastrófica. Impactos extraterrestres, como o exemplo famoso, né, da extinção do Cretáceo-Paleógeno, que levou os principais grupos de dinossauros à extinção, dentre outros grupos que também sofreram, né, desde insetos, plantas, aves também, né, já existiam aves naquele tempo, pterossauros, e outros grupos que também sofreram reduções drásticas na sua diversidade. Crocodilomorfos, né? E outros grupos. Tempestades oceânicas também é um outro tipo de exemplo de morte catastrófica. Anoxia dos oceanos. O que quer dizer isso? Em relação às biotas marinhas, os oceanos eles recebem constantemente deposição de sedimentos dos continentes. Os sedimentos eles são carreados do interior dos continentes por rios, por intemperismo físico-químico, pelo vento, pela gravidade, né, por tectonismo, para os oceanos, e que oferecem uma carga nutricional que vai fazer parte da alimentação dessas biotas. Porém, esses sedimentos também apresentam compostos químicos, né? E também não apenas esses sedimentos, mas também a biomassa da diversidade desses continentes também se acumulam nas plataformas oceânicas, se acumulam nas profundezas. E esse acúmulo de matéria orgânica apresenta compostos químicos que, quando atingidos por correntes marítimas, esses compostos acabam subindo para regiões próximas à superfície dos oceanos e acabam contaminando os habitats marinhos, né? Causando a baixa oxigenação, provoca o sequestro de oxigênio, né, a mortandade de espécies. Então, alguns grupos também são atingidos por esse tipo de catástrofe, e que, independentemente da idade, toda a galera vai pro saco, por assim dizer. Como eu estava dizendo, né, faixas etárias diferentes que são atingidas por morte catastrófica
E faixas etárias específicas que são atingidas pela morte seletiva vão variar dependendo do tipo de soterramento. Quais? O tipo rápido, em que após a morte o organismo ele sofre um soterramento quase que de imediato, configurando-se num maior potencial de preservação, enquanto no soterramento lento, gradual, né, ocorre a falta de preservação, principalmente de partes moles, apenas as partes duras são preservadas. Né? Então, se o soterramento for rápido ou lento, vai influenciar na qualidade do meu registro fóssil. Soterramento rápido. Aqui é um nodossauro, era um dinossauro encouraçado. Ele apresentava camadas ossificadas na sua anatomia, que ajudava na proteção contra potenciais predadores, e que por ser de partes biomineralizadas, praticamente todo o corpo dele era composto por essas camadas, ele possui tendências de maior preservação nas rochas, né? Mas também, não somente por apresentar essas estruturas, mas porque ele sofreu um soterramento rápido. Né? E por ser rápido, mais partes foram preservadas. Né? Menos energia no ambiente, ele sofreu menos energia, ele sofreu menos transporte, por isso essas partes estão ainda estão associadas à anatomia do bicho. E o soterramento lento, né? Apenas algumas partes do organismo são preservadas, né? A maior parte é perdida. Então, como eu estava dizendo, o fóssil ele pode ser reexposto durante um evento de desgaste, pode ocorrer mistura temporal, né? Justamente por esse soterramento ser lento, então eles estão mais suscetíveis à energia do ambiente, né? Eles podem sofrer ações, eles podem ser atingidos por as camadas, né, em que eles estão associados, podem ser atingidos por correntezas, podem ser atingidos pela gravidade. Então são diferentes energias que fazem parte dessa etapa. A necrólise, como estava dizendo, as partes orgânicas elas são perdidas. E dependendo da quantidade de oxigênio do ambiente. Então, se o ambiente tiver mais oxigênio, vai ocorrer mais desarticulação dos membros, né, do organismo e maior decomposição dessas partes, dos tecidos moles. E se o ambiente tiver menos oxigênio, ocorre menos desarticulação e menos decomposição. Então, organismos desde bactérias, né, organismos necrófagos, né, e até organismos decompositores maiores, como no caso de urubus, hienas, né, são também fatores que vão atuar nessa etapa da necrólise e que essas partes moles irão se perder. Aqui é uma carcaça de baleia, à deriva no oceano, e que pelo transporte também está ocorrendo a desassociação desses membros. Ocorre decomposição e desarticulação. Aqui vocês podem ver os urubus estão se aproveitando dessas estruturas moles, né? Estão se alimentando, né? Estão obliterando a matéria orgânica, enquanto a carcaça está boiando para lá e para cá conforme a ondulação da correnteza, né? Da quebra de arrebentação das ondas e assim por diante. Então, e está longe do seu ambiente natural, quer dizer que após a morte ela foi gradualmente sendo transportada para longe, né? E para classificar esse tipo de assembleia depende muito de como ocorrem esses processos, processo de transporte e esse processo de necrólise. E isso depende da anatomia e do hábito de vida do organismo, e depende do local em que ele morreu. Então depende de como é a morfologia dele, de como ele interagia entre os outros
interagia no ambiente, né? E como é que ocorreu o soterramento. Tudo isso vai influenciar na rapidez ou na letárgica, na letárgica etapa do processo de degradação da matéria orgânica. Como eu estava dizendo, desarticulação, separação das diferentes partes de um organismo, o processo tem início nas articulações, as estruturas moles que ligam os membros, né, as cartilagens, elas são as primeiras a se perder, que já vão liberando os membros, né. Depende muito da anatomia do organismo, né, varia muito, né, e pode ser causada por agentes biológicos ou físicos. Biológicos, no caso de agentes necrófagos, e físicos, que pode ser por transporte e outro tipo de energia do ambiente que irá também fornecer essa desassociação. Então, tudo depende da anatomia do bicho, das partes que são submetidas a esses processos de transporte de necrólise. E da anatomia de cada anatomia de cada um. Aqui também, né, aqui temos uma bagunça, né, fossilífera, né, a estrutura anatômica está bem bagunçada aqui, então ele sofreu mais energia do ambiente, que tendenciou a um maior processo de necrólise, de transporte, enquanto aqui o organismo ele já está mais completinho, ele sofreu menos energia, ele sofreu menos no ambiente, né, ele sofreu menos ações desses processos. Diferentes tipos de energia ocorrem no transporte durante a formação de uma assembleia fossilífera. Pode ser pela água, pelo vento, gelo, gravidade, energia do sistema. Geralmente é por água, né? Seleção hidráulica. Dependendo do peso da estrutura, né? A água ela vai selecionar essas partes que irão ser transportadas, como eu estava dizendo. Partes que são menos duráveis, elas tendem a ficar no local de origem, enquanto outras partes mais resistentes possuem maior peso, dependendo do tipo de preservação e dos minerais que estão associados àquele fóssil, e que também vão fazer parte do peso dele, né? Vão estar caracterizados na massa do bioclasto, e que podem ser levados para longe. Temos diferentes tipos de assembleias: autóctone, para-autóctone e alóctone. Assembleia, esse é o primeiro tipo de assembleia. A assembleia autóctone é quando o organismo, preservado ou não, ele está em posição de vida dentro do habitat, mas geralmente é para fósseis. Estamos falando de fósseis, né? Então aqui os troncos, né? Tem alguns troncos que estão em posição de vida. Em Teresina, na floresta fóssil, há a presença de troncos em posição de vida, né? Em que eles não foram transportados para um local diferente, em que eles sofreram soterramento rápido, né? Ou lento, e que ficaram nesse local, no mesmo local em que eles ainda eram vivos durante milhões de anos. A assembleia para-autóctone é quando o organismo ele se move um pouco para longe do ambiente natural, mas ele ainda faz parte do ambiente, né? Então ele já não está mais em posição de vida, porém ele ainda não saiu do seu habitat, né? Ele sofreu pouco transporte, né? E a assembleia alóctone, muito transporte para fora do ambiente natural. Então, como vocês podem ver, há um certo desgaste na superfície do fóssil, né? Ele está bem, aqui no caso dos troncos, né? Eles estão bem avariados, né?
Há muitos acidentes morfológicos aqui no tronco, que é o caso que é o bioclasto, né, a associação da matéria orgânica com o sedimento, e que aqui denota uma informação de que ele sofreu muito transporte e sofreu muito desgaste durante esse transporte. O transporte também ele pode ser interpretado pelo pisoteamento, né? Se o fóssil que está numa camada e essa camada é destruída e esse fóssil ele é novamente exposto ao ambiente, ele pode sofrer ele pode sofrer ações de pisoteamento, por exemplo, no caso de locais em que tenha muita pecuária, né, ou que tenha uma migração de populações de espécies, e que o fóssil está ali no ambiente exposto, ele vai sofrer um pisoteamento, ele vai ser destruído, ele vai ser desarticulado, né, que é o que a gente chama de trampling. E para classificar esses processos, depende muito do material. Como eu estava dizendo, depende muito do organismo. Se ele vai sofrer nenhum transporte, pouco transporte ou muito transporte. Existem diferentes tipos de orientação quando se fala de transporte de fósseis, que é o que a gente chama de orientação azimutal de bioclastos, né? Para qual lado o fóssil ele vai ser levado? Temos três tipos. Orientação unimodal, que está relacionada a rios. O fóssil está sendo transportado numa única direção dentro de um rio. Bimodal, que é correntes oscilatórias, está associada a lagoas e mares. No caso da carcaça de baleia, a carcaça ela não está andando numa única direção. Ela está à deriva e está sofrendo, ela está indo para várias direções, né? O ambiente está sofrendo menos energia e que ocorre essas correntes oscilatórias. Que não é o caso da orientação polimodal, que aí já tem mais energia no ambiente, que no caso já tem a ação de tempestades e ocorre fluxos turbulentos nas energias hidráulicas, no ambiente aquático. Então aqui temos várias conchinhas, temos uma assembleia de conchas preservadas, né? Vejam que elas estão em posições bem diferentes. Então, dependendo da forma como o transporte ocorreu, eu posso classificar um tipo de orientação, né? Aqui, e dependendo de como o material está, eu posso classificar. Se ele ainda está articulado, no caso de uma concha, se a concha ainda tem a articulação das válvulas, né? Eu tenho duas válvulas, né? E se ela abre e fecha, quer dizer que ela sofreu uma orientação unimodal. Não está sofrendo pouco transporte, sofrendo pouca energia, e você tem a orientação unimodal. Bimodal já tem correntes oscilatórias, né? As válvulas elas são destacadas, elas são separadas, mas elas não sofrem degradação, ainda estão intactas. Mas na orientação polimodal você já tem uma maior desarticulação, uma maior fragmentação das válvulas, das conchas. Está vendo que vocês podem ver que já tem algumas estruturas bem quebradiças relacionadas às conchas, né? Então esse ambiente ele sofreu muita energia, sofreu uma grande ação hidráulica e um tipo de orientação. Aqui no caso das cavernas, como eu estava dizendo, a carcaça ela pode ser transportada para dentro de uma caverna, de uma cavidade, para uma cavidade, né? Pode ser transportada ou por um animal ou por uma correnteza e ser depositado no ambiente e preservado ali. O soterramento, temos soterramento total, soterramento parcial, a reexposição e o retrabalhamento de sedimentos.
Então, soterramento total, então ocorre aquele evento em que os sedimentos eles vão cair sobre a carcaça. E o soterramento parcial é que está associado ao soterramento lento. Apenas uma parte do organismo vai ser preservada. Reexposição é quando aquela camada sedimentar ela é destruída com o fóssil já inserido no seu meio e ele vai ser novamente exposto na superfície e sofrer ações como pisoteamento e outros tipos de energia. E o retrabalhamento, né? Ocorre uma mistura temporal de sedimentos de diferentes e fósseis de diferentes idades que novamente entrarão no processo de litificação durante a formação das rochas e durante uma coleta você vai encontrar aqueles fósseis ali na mesma camada. E não ocorrem todo dia. São momentos episódicos, né? Então sempre está associada a momentos de morte, a momentos catastróficos, né? Em que ocorrem mortes catastróficas. A diagênese é todo o processo de formação das rochas. Então, os sedimentos finos eles irão se agregar, eles irão compor estruturas químicas, né, composições químicas mais complexas, é, mais, mais resistentes e irão sofrer desidratação, cimentação. Pessoal, desliguem o microfone para não sofrer interferência, por favor. Tem a opçãozinha de desligar o microfone. Aí vocês vão conseguir me ouvir. Certinho. Então, aí ocorre a desidratação desses sedimentos, a sedimentação, o acúmulo dos sedimentos irão formar sedimentos maiores, irão formar a rocha, a compactação, vão formar as camadas sedimentares durante as reações químicas e físicas nesses minerais, até se transformar nas camadas propriamente ditas. Então aqui, momento de diagênese. Aqui é o ciclo das rochas. Então eu tenho a erosão de uma rocha primária, de uma matriz rochosa que vai ocorrer desgaste físico-químico e de sedimentos finos que serão transportados pela energia do ambiente, esses sedimentos serão transportados principalmente por energias hidráulicas, por ambientes aquáticos, por correntezas, até se depositarem em um local e formar essas camadas, né, essas rochas sedimentares. E quando um fóssil e quando uma matéria orgânica que está em processo de preservação durante essas etapas de formação de rocha, a gente chama de fóssil diagênese, que é quando vai se predominar um tipo de fossilização naquela estrutura. Então, se a preservação for total, eu posso dizer que é uma preservação em âmbar, ou uma preservação por criopreservação, ou por mumificação. A preservação parcial por alteração da composição química, estou falando da permineralização. Né? As estruturas originais daquele organismo eles não se alteram durante o processo de soterramento. Né? E a preservação parcial com composição química modificada é o que acontece de uma forma geral nos tipos de fossilização, que é a substituição. Até o momento em que ele vira um fóssil. Então, resumidamente, temos toda a nossa conversa apresentada nesse esquema. Eu tenho a comunidade de organismos que está interagindo no meio, no ambiente, entre os indivíduos, que é o que eu vou chamar de biocenose. Tá? Então, a preservação seletiva vai ocorrer todo o processo de morte, de necrólise, de transporte, né? Para um outro momento, que é
a tanatocenose, né, a acumulação de organismos mortos, né, o momento em que eu vou encontrar a carcaça morta do organismo. E depois, né, após o soterramento, rápido ou lento, vai ocorrer um outro acúmulo, uma outra assembleia, né, que é a assembleia de restos soterrados, que é a tafocenose. Né? Eu vou encontrar as estruturas já em processo de preservação, né, após o soterramento. E já sofrendo, associando-se ao processo de formação de rochas, da diagênese, para uma assembleia final, que é a assembleia de coleta. Que é a assembleia no momento que o paleontólogo vai estar lá no ambiente, vai estar coletando, que é a aurictocenose, que é a assembleia que eu já vou encontrar o fóssil, ou que eu vou encontrar as estruturas de um organismo que foi preservado naquele substrato, naquelas camadas. E todo esse processo, toda essa jornada dos fósseis, a paleontologia ela vai ficar responsável, né? Então, e essa conversa não é apenas interpretada para grupos fósseis, mas também para os grupos de organismos que estão vivos no ambiente, que estão interagindo hoje mesmo junto conosco, né, com a espécie humana, e que pelas ações antrópicas, as ações antrópicas também estão provocando grande parte dessas etapas, né, dos processos tafonômicos, erosões, processos de soterramento durante uma construção civil, em que comunidades de organismos serão mortas, estão sendo mortas, né, ou que já foram mortas, e que estão em processo de preservação nesse momento em que estamos conversando. Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. E ao fim da nossa conversa, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham espero que tenha ficado um pouco claro, tenha esclarecido um pouco, né, essa que é uma parte muito importante da paleontologia. A tafonomia, né, ela praticamente governa tudo relacionado à interpretação fossilífera de diferentes organismos que viveram no planeta Terra, né, tanto no passado como agora.